Campeonato Nacional de Velocidade voltou ao circuito do Estoril depois de 2 jornadas consecutivas no Autódromo Internacional do Algarve, naquela que foi a prova inaugural da segunda metade do campeonato deste ano e antes do interregno de verão. Tempo muito quente, mas também muito vento que dificultou a estabilidade das motas e, claro, a performance dos pilotos. Uma boa moldura humana aqui no circuito do Estoril é mais uma jornada que teve a Operação Nariz Vermelho presente e a moto embaixadora deste projeto do piloto Pedro Flores, ele que participou também aqui na Taça N Luís Carreira no circuito do Estoril. A Operação Nariz Vermelho pretende angariar fundos através da venda de merchandising, como sejam os narizes vermelhos que esgotam sempre em cada aparição. E estamos a ver exatamente as máquinas do troféu Kawasaki Z-Cup a partilhar o circuito, como de costume, com o troféu Século XX, N e Taça Luís Carreira. E uma particularidade, esteve presente Miguel Vilares, ele que foi campeão ano passado na Z-Cup. Este ano não está a fazer o troféu em Portugal, está a morar no estrangeiro, no entanto, aproveitou as suas férias para se divertir e matar saudades. O vencedor da prova foi Abian Romero, o único espanhol em pista no Estoril. Segundo lugar para Luís Franco. O terceiro para Duarte Amaral, embora tenha travado uma intensa luta para o último lugar de pódio com Nuno Farias, diferença de apenas 3 décimas de segundo. Tudo muito idêntico na segunda corrida. Voltou a vencer o espanhol Abian Romero, que assim se sagrou campeão da Kawasaki Z-Cup Ibérica aqui no Estoril, ainda com uma jornada por disputar na vizinha Espanha, em Aragón. No quarto lugar ficou Luís Franco, ele tinha sido o segundo na primeira corrida. Duarte Amaral manteve a terceira posição em ambas as corridas e Nuno Farias conseguiu subir ao segundo posto, tinha sido quarto na primeira corrida, ficou atrás do espanhol campeão ibérico Abian Romero. No que toca às contas nacionais, Paulo Vicente lidera o campeonato, ele que não foi além do quinto posto em ambas as corridas aqui no circuito do Estoril. Luís Franco está na segunda posição, Nuno Farias na terceira e ambos os pilotos encurtaram distâncias para o líder aqui nesta jornada. Quanto ao troféu Século XX, Taça Luís Carreira, na classe Super Sport, tudo igual em ambas as corridas. Terceiro posto para Fernando Monteiro, António Reis fez segundo lugar e o vencedor de ambas as corridas foi Hélder Correia. João Vieira é o representante da classe Sport e também tudo idêntico em ambas as corridas. Na classe Superbike da Taça Luís Carreira, terceiro posto para Luís Metelo, Pedro Dias foi o segundo e à frente Ricardo Almeida. Alterações houve na classe Open. Na primeira corrida, João Leandro foi terceiro, Fernando Mercia segundo e João Curva venceu. Alterações para a segunda corrida, já com a classificação de Pedro Flores na segunda posição, à frente de Fernando Mercier, voltou a vencer João Curva, ele que foi também em ambas as corridas o vencedor à geral. Em pista já temos os 22 pilotos da Copa Dunlop Motoval, 2 classes em competição, também 2 corridas. Na classe 1, na primeira corrida, Ricardo Silva fez o último lugar de pódio, ele que foi nono à geral. Quinto à geral, Diogo Queiroz ficou na segunda posição e travou com Jaime Coelho, que é líder do campeonato, uma intensa luta. 1,2 segundos foi a diferença entre estes 2 pilotos. Quanto à classe 2, tudo igual na primeira e na segunda corrida. Christophe Larbani foi o terceiro classificado, Tiago Pires o segundo, ele que é líder do campeonato. E Tiago Cleto regressou desde 2015, que estava afastado da competição. Um regresso aclamado deste piloto que venceu a primeira e também segunda corrida por alguma distância, mais de 12 segundos na primeira em relação a Tiago Pires. Quanto à segunda corrida, Jaime Coelho voltou a vencer, foi quarto à geral, Diogo Queiroz voltou a travar com ele uma intensa luta, pouco mais de 2 segundos de diferença entre os 2 pilotos. Desta vez, Henrique Gouveia foi o terceiro classificado. Quanto à classe 2, tudo igual, Christophe Larbani o terceiro, Tiago Pires o segundo e o regressado Tiago Cleto voltou a vencer. Aqui no circuito do Estoril teve lugar mais uma ação de captação de jovens pilotos para a modalidade, a velocidade, a coincidir com mais uma presença dos jovens pilotos do troféu Velocidade 2020 no autódromo juntamente com o CNV. Nas motos Mir, terceiro posto para Pedro Afonso, que disputou e bem o segundo lugar com Martins Jesus. Foi uma luta intensa até ao final, menos de 2 décimas de segundo separaram Pedro Afonso, o terceiro, de Martins Jesus, o segundo. Bem destacado esteve Evan Hernández, o espanhol que se intrometeu nas contas à geral, tendo sido segundo à geral, à frente de Marco Mateiro, que foi segundo em 85 GP, mas atrás de Nuno Ribeiro, que venceu essa classe 85 GP e também, claro, foi primeiro à geral. E agora vamos para a corrida conjunta de Super Sport 300 e Pré-Moto 3.
Em pré-Moto 3, o líder do campeonato, Kiko Maria, seguia na frente, pronto para mais uma vitória, quando sofreu uma queda. Ainda voltou à competição, mas não foi além do 6º lugar. No entanto, com os pontos conseguidos, se pontuar na próxima jornada, pode sagrar-se já campeão nacional de pré-Moto 3. Lá mais à frente, 3º posto para Nuno Ribeiro, que foi 5º à geral. Daniel Bento foi 2º, ele foi 4º à geral. E o 3º à geral foi Marco Dias, ele que pela primeira vez participou na competição, substituindo David Ferreira na equipa Motobenga Racing Team. Quanto à classe Super Sport 300, o líder do campeonato, Tomás Alonso, não participou na corrida devido a problemas técnicos e por isso as contas da frente foram diferentes. Miguel Santiago foi 3º classificado, 7º à geral. O 2º posto foi para Vasco Estorrado e o regressado Angel Domingues foi o vencedor. Ele que regressou e logo numa Super Sport 300, grande prestação, foi a primeira vez que uma Super Sport 300 venceu à geral e marca o regresso de Angel Domingues. A classe de Superstock 600 partilha sempre a pista com a classe rainha de Superbike. Estiveram presentes 2 pilotos em competição. Na primeira corrida, 14º e 15º no que toca à geral, respectivamente Fernando Soares e Dani Trelles. Na segunda corrida, Dani Trelles foi o único a pontuar, ficou na 15ª posição. Fernando Soares não classificou. Na classe de Superbikes, a pole position foi para Tiago Magalhães, apesar de nos treinos cronometrados o melhor tempo tenha sido de Pedro Nuno. No entanto, ele partiu da última posição da grelha depois de ser penalizado, uma vez que não marcou os seus pneus. Fez o melhor tempo, no entanto, saiu penalizado. Aproveitou isso o Tiago Magalhães, com o tempo de 1 minuto 41.9, saiu ele na pole, atrás o Ivo Lopes e também André Pires. André Pires, que não teve uma grande prestação nesta primeira corrida, não foi além do 7º lugar e teve mesmo que desistir na segunda corrida devido a uma falha eletrónica na sua moto. Não foi de facto um bom fim de semana para aquele que já foi campeão nacional. Apesar de Ivo Lopes sair atrás de Tiago Magalhães, rapidamente assumiu o comando e assim se manteve até ao final desta corrida, sempre com uma luta intensa. De resto, Pedro Nuno acabaria mesmo por ultrapassar Tiago Magalhães e acabar a corrida na segunda posição, com pouco mais de 5 segundos de diferença para o piloto da Santogal Eni BMW, Ivo Lopes. Na segunda corrida não houve grandes alterações em relação à primeira, não houve mesmo mexidas nos 6 primeiros lugares, mas diminuiu a diferença de tempo entre os pilotos, o que mostra que foi mais intensa ainda esta segunda corrida na classe Superbike. Romeu Leite fez 6º lugar, mas com apenas 7 décimas de segundo de diferença para o 5º, que foi de novo Rui Marto. Rui Reigoto voltou a ser 4º classificado e os lugares de pódio não sofreram alteração. Tiago Magalhães ficou a 23 segundos, pouco mais. Pedro Nuno voltou a ser 2º classificado. O piloto aos comandos da sua Yamaha diminuiu a distância, ficou a menos de 5 segundos de Ivo Lopes, que voltou a vencer. O piloto não soma por vitórias as provas realizadas porque falhou a jornada inaugural. Na primeira visita ao Estoril, a primeira corrida não foi por ele vencida, de resto tem chegado à frente da meta todas as corridas desde então. Assume-se como o principal candidato a ser campeão de Superbike. No entanto, refira-se a 7 pilotos ainda em condições matemáticas de chegar ao primeiro lugar, mas porventura se decidirá entre Ivo Lopes, Pedro Nuno e Tiago Magalhães. Aqui vemos o piloto Ivo Lopes à chegada no final desta segunda corrida, uma vez mais vencedor. Ele foi o único a rodar no minuto e 40, conseguiu mesmo o melhor tempo, 1 minuto 40.6. Sabia que tinha que partir rápido e fazer umas voltas muito rápidas. Fiz um nível altíssimo, rodámos num 40. Estou satisfeito, a moto está ótima. E é isso, a corrida cada vez andamos mais rápido. O Pedro também pôs um ritmo muito forte. O campeonato está a giro, está engraçado. E é isso, eu mais uma vez tenho que agradecer aos patrocínios por tudo isto que temos dado, que é por eles também, à Eni, à BMW e à Santogal. E vamos ver se conseguimos ganhar as outras duas para ver se vamos mais descansados para a última prova. E assim foi o regresso ao Estoril neste fim de semana de calor, mas muito vento, antes do interregno de verão, e aqui no circuito do Estoril que se vão realizar as próximas 2 e últimas jornadas do Campeonato Nacional da Velocidade.